Amém? Eu quero agora compartilhar um pouquinho com você da palavra. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu quero ler com você um texto que eu posso afirmar que ele nunca vai ser um texto fácil. Nunca. Aqui em Gênesis capítulo 22, eu vou ler primeiro do verso 1 ao 14 com você. E esse texto aqui, humanamente falando, se você já identificou ele aí, só eu falando aqui, né? Não apareceu ali, mas fala daquele momento que Deus fala com Abraão para que Abraão leve seu filho para ser sacrificado. Para mim nunca é fácil ler esse texto. Assim, quando eu digo ler, é ver a essência desse texto e esse contexto. Mas é tão rico, é tão poderoso o que está por trás disso tudo. O que está por trás desse movimento que foi feito da parte de Deus. Todos nós sabemos, ou se não sabemos, deixa eu tentar falar alguma coisinha agora rápido. Mas Deus chamou Abraão para uma missão muito importante, né? Abraão ia revelar a descendência que seria através dele, a descendência que é Jesus, e que viria para salvar o mundo. Abraão foi aquele que ouviu de Deus algo preciosíssimo, algo que, não sei se eu e você algum dia vamos ouvir algo tão impressionante, tão sério, com tanta responsabilidade. Mas o que mais me chama a atenção na vida desse homem, e que nós não vamos cansar de falar dele, é porque ele assumiu a responsabilidade que foi dada para ele. Ele se posicionou. A gente sabe aqui, já falamos aqui algumas vezes, que Abraão veio de uma cultura muito difícil. Muito difícil. E isso é que nos chama muita atenção, porque para quem veio de uma cultura, inclusive uma cultura religiosa, muito difícil, muito diferente dos padrões de Deus, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, às vezes é difícil entender e compreender aquilo que é invisível, aquilo que nós pregamos que é invisível. Por isso a idolatria ainda é um negócio até hoje, e era naquela época algo muito real, muito claro, porque as pessoas queriam ver. E se eu consigo atrair alguém que é atraído pelo que está vendo para adorar a Deus, né? A Deus, então vamos criar ídolos. E assim a idolatria cresceu, porque as pessoas olham para um ídolo e entendem que Deus está ali, e elas começam a adorar aquele ídolo, e aí elas ficam com aquela expectativa de que de alguma forma elas estão encontrando com Deus. Mas está tudo errado, né? Abraão veio dessa cultura. Imagina desconstruir isso para construir algo diante de um Deus invisível, diante de um Deus que fala, mas não tem boca. Tu não vê a boca de Deus falando, tu não vê a imagem dele falando, mas um Deus que falou com Abraão e ele parou e escutou. Deixa eu te falar uma coisa, hoje, uma das grandes estratégias que o inimigo tem usado contra a nossa sociedade, contra nós, pessoas dessa sociedade, é tornar você o mais acelerado possível. Porque quanto mais acelerado você for, menos você vai ouvir a Deus. É desse jeito que a nossa sociedade hoje está. E cada dia mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa e mais coisa. E nós vamos ficando entulhados de coisas. Daqui a pouco nossos ouvidos não conseguem mais ouvir nada, porque não dá tempo. Para você ouvir, você precisa ter tempo. Posso ouvir um amém? Por isso a gente orienta muito as práticas, as disciplinas espirituais, porque você querer estar com Deus correndo muito, você não vai conseguir, que você não para ouvi-lo. Deus, Ele quer falar, mas a gente precisa ouvir. Uma das virtudes de Abraão era que ele aprendeu a ouvir a Deus. Só que para ele ouvir a Deus, um Deus invisível, ele teve que se esforçar muito, ele teve que construir um coração novo diante dessa nova perspectiva espiritual, que era ouvir um Deus invisível.
e ouvir e entender o que ele estava falando e seguir essa voz. E Abraão fez tudo isso e nos ensinou, e está registrado aqui na palavra, e nós precisamos aprender com as virtudes desses homens. Posso ouvir um amém? Precisamos aprender com as virtudes destes homens. Foram homens que deixaram um legado, virtudes impressionantes. Uma delas é Abraão, ele sabia ouvir a voz de Deus. Aí, Abraão foi, continuou a vida dele, existia uma promessa de que ele teria um filho, ele ouviu a voz de Deus, caminhou, seguiu adiante, foi para a terra onde Deus mostraria que ele deveria ir, e ele ali começou a construir aquilo que Deus o chamou para fazer, e muito sacrifício, porque ele teve que abrir mão de muita coisa para sacrificar para o novo, né? E de repente, Abraão tem a boa notícia. Algumas coisas aconteceram, coisas até mesmo que Deus teve que corrigir na vida dele, mas enfim, chegou no momento que nasce o seu filho da promessa, ok? Nasceu aquele menino, o menino da promessa, o Isaac, que a gente fala muito, né? O teu Isaac, o meu Isaac, o filho da promessa, né? Aí nasceu esse menino, Abraão já velho, porque ele foi chamado, ele tinha 70 anos, gente, para poder começar essa missão. E ele foi ter esse filho um tempo depois, junto com a sua mulher já idosa também. Imagina como deve ter sido para esse homem, naturalmente falando, ele gerar esse filho na velhice. Não é verdade? Nos dias de hoje nós poderíamos chamar Abraão e Sara como os avós de Isaac. E nós achamos, não sei se isso é fato, mas que os avós estragam os netos. Não? Não, não é. Já me disseram que não é. Mas tudo bem. Então, que bom que Abraão e Sara não eram avós, eram os pais. Então não ia estragar mesmo. Mas imagina, daqui a pouco chega aqui, ó, nesse momento. Chega nesse momento da história de Abraão. E aí é dolorido isso aqui. Vamos ler? Porque a gente precisa lembrar, né? Desses momentos aqui que nos choca. No capítulo 21 nasceu Isaac. E ótimo. E festa, e alegria. Mas lá no capítulo 22, passando algum tempo esse que Abraão estava ali, com sua família, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, agora olha aqui que coisa, olha o que eu falei para você agora há pouco. Deus fala: Abraão, isso é uma voz falando com Abraão. O que acontece quando Deus fala com Abraão? Isso quer dizer que ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó, presta bem atenção no que eu vou te falar. Ele ouviu a voz do Deus invisível. Abraão estava acostumado numa cultura lá em Ur dos Caldeus. Era a cidade dele. Era a cidade que ele nasceu. Lá, a prática de adoração era completamente diferente de se ouvir o Deus invisível. Era uma outra prática, inclusive a prática de sacrifício lá era muito diferente da prática de sacrifício ao Deus vivo. Lá em Ur dos Caldeus, se sacrificava criança. E ele estava acostumado a ver aquilo. Vocês percebem como Deus faz as coisas? E aí vem esse mistério aqui tão forte para a gente nos dias de hoje. Abraão fala, Deus fala, e Abraão respondeu. E ele disse: eis-me aqui. Então disse Deus, aí Deus começou o discurso com Abraão: tome seu filho, seu único filho. Quando você ouve essa mensagem, essa frase, seu único filho, você lembra de alguma coisa? Deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa acreditar que a vinda do Messias, do Jesus que nos salvou,
estava lá no Gênesis. Amém, igreja? Jesus nunca ficou fora do Antigo Testamento. Ele era vivo no Antigo Testamento. E aí, aqui nos faz lembrar, né? Que Deus tomou o seu único filho. O seu único filho Isaque, a quem você ama. E vá à região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Ok? Essa é a fala de Deus para Abraão. Só com essa frase, eu não sei como seria, mas eu acho que eu pegaria meu filho, empacotaria ele, no lugar bem escondido, e iria no sentido contrário. Moriá nada. Eu vou para um lugar lá, que eu não me lembro agora no mapa, mas um lugar completamente oposto. Só com essa frase aqui. Vocês estão entendendo? Como às vezes é difícil ler isso? Isso não é fácil, mas eu quero te lembrar uma coisa, isso é palavra de Deus, tá? Isso é registro para os dias de hoje. Por que nós estamos lendo isso? E por que a gente tem que ouvir isso? Por que eu tenho que ouvir que um dia um homem, Deus falou com ele, para que ele pegasse o filho que Deus mesmo deu para ele, que era o filho da promessa, leve agora nesse monte e sacrifique ele. Quando Deus falou com Abraão, sacrifique-o, Abraão entendeu claramente o que era sacrifício. Ele não precisou discutir com Deus e perguntar, Deus, como é que é esse negócio de sacrifício? Abraão sabia o que era um sacrifício. Inclusive, ele sabia como era um sacrifício aos deuses pagãos, aos deuses que tinha boca e não falava, aos deuses que tinha olhos, mas não viam, aos deuses que tinha ouvido, mas não escutava. Ele sabia exatamente como funcionava. Mas agora ele está diante de um desafio, onde ele vai ter que sacrificar o filho dele a um Deus invisível, a um Deus que ele decidiu servir agora, a um Deus que ele não queria voltar atrás. E eu quero te falar uma coisa nessa noite, não volte atrás. Amém? Não volte atrás, você decidiu por esse Deus, não volte atrás. Porque se você voltar, sabe o que acontece? A ponte que você passou para chegar aonde você chegou hoje, caiu. E você não vai conseguir retornar, porque Deus não vai deixar você retornar. Não. Porque quando você é dele agora, você é dele, ponto final. Mas não decida voltar atrás de maneira nenhuma. Então você imagina Abraão ouvindo agora que o filho da promessa, não era só um filho, era o filho da promessa, era o filho que tinha uma história por trás, agora esse filho vai ser sacrificado. Só aqui já era o suficiente para nós sairmos correndo. Pegar a criança, esconder e ir embora no sentido contrário e falar, que doideira é essa, Deus? Que é isso que tu está me falando? Isso não é normal, eu vou embora. E sair correndo. Mas tudo bem, se você não, eu sim. Se você não faria isso, eu acho que seria difícil demais para mim ouvir isso. Só que eu começo a olhar para isso e começo a ver por quê. Por que Deus faria isso e por que esse homem fez o que ele fez? E aí, disse exatamente o que ele tinha que fazer. Deixa eu te falar uma coisa, sacrificar não é fácil não, queridos. Não é não. Nos dias de hoje, sacrificar não é fácil. Tá bom? E vou te dizer uma coisa. Respeite o sacrifício do teu próximo, do teu irmão. Se ele não está dando conta de sacrificar o que você acha tão insignificante, respeite ele, porque às vezes para ele ainda não está preparado para aquele sacrifício. Acho que a maioria que sabe que a minha filha vai casar. E eu não digo que ela vai casar, eu falo que eu estou casando ela. Mas eu tenho um papel importante. Ela que decidiu. Mas eu tenho um papel importante em abençoá-la. Eu já fiz isso. Amém? E sabe o que é o mais interessante? É que o nosso Deus, poderoso e maravilhoso, que nós servimos, é um Deus que dá todas as coisas. Ele nos abençoa com todas as coisas.
Amém, queridos? Ele é um Deus que, se você estiver no propósito, e tudo for pelo propósito, tudo que você precisar vai estar lá. E eu tenho visto a mão de Deus na vida deles, abençoando a vida deles, dando tudo para eles. E para nós também, para mim, para minha esposa. Mas esses dias eu cheguei à conclusão que não é tão fácil assim. Porque às vezes lidar com as coisas que são de fora, que nós estamos vendo, às vezes a gente tem até capacidade de sacrificar, né? Financeiramente, e não é fácil, um casamento é muito custo, e eu vi o sacrifício deles, e nós estamos também de alguma forma sacrificando, os pais do Ravel. Mas uma coisa que eu descobri nesses dias, chorando, foi que o maior sacrifício que eu preciso fazer é aqui dentro. E aí a coisa aperta. Porque aqui dentro, só eu sei o quanto dói. Eu estou falando para você, literalmente. Quer dizer, eu, graças a Deus, Deus nunca mandou eu pegar minha filha e levar para o sacrifício no holocausto, né? Amarrar na lenha e queimar. Graças a Deus. Mas olha, vocês pensam que é fácil liberar? Orem por mim, tá? Ora. Se você quiser abençoar a minha vida hoje com 100 mil reais para eu ajudar minha filha no casamento, eu vou dizer para você, não precisa. Não precisa de 100 mil reais, não precisa. Nem de bem menos, não precisa. Porque Deus já deu tudo. Mas tem umas coisas que está dentro da gente, que às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de ajuda, um pouquinho mais de sacrifício. A gente precisa fazer como Abraão fez, seguir o processo do sacrifício, para que a gente possa entender o que Deus vai fazer. E aí, não é fácil não, porque é o filho que Deus deu. Eu sei que não é meu, eu sei que não vai ficar do meu lado, mas eu sei também o quanto eu preciso ter a consciência e me esforçar para sacrificar, para liberar, para ir. Glória a Deus por isso. Mas eu estou falando agora para você, um pouquinho daquilo que deve ter sido para Abraão na minha vida. Um pouquinho só. Porque a gente vai criando um filho e as etapas vão passando, mas tem uma hora que o filho vai embora. Ele não fica mais no processo normal e natural da vida. Ele vai. Nessa hora, é um pouco mais difícil para quem vive. Para quem já fez isso, sabe do que eu estou falando. E não tem machão, não tem poderosão, não tem nada disso. É sacrifício mesmo. Ok? Vamos continuar aqui. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se. Ele podia ter ido embora, como eu falei, mas não. Ele ouviu Deus falar. Na manhã seguinte, ele se levantou, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Verso 5. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Agora, isso aqui me chocou. Não sei de outras vezes que eu já li, mas dessa vez me chocou. A Bíblia diz assim: depois, Abraão falando, depois de adorarmos, o que vai acontecer? Depois de adorarmos, voltaremos. Gente, isso não é normal. Isso não pode ser normal. Vamos lá, vamos ser sinceros. Humanamente, você agora está indo com o teu filho em direção ao holocausto, para queimá-lo vivo. E você fala para os teus servos que te ajudaram, que estão ali, e fala para ele: olha, fiquem aqui, porque eu vou ali com o rapaz. E aí ele diz:
nós vamos ali adorar e voltaremos. Presta bem atenção nisso. Ele fala que ele está indo adorar e voltará. Ele está indo adorar e ele voltará. Aqui não está dizendo que ele vai voltar. Entenda isso. O que o texto diz aqui? Isso é loucura. Para os nossos dias de hoje, não é normal. Por isso que a fé é algo sobrenatural. A fé é algo sobrenatural. Quem vive pela fé, vive de forma sobrenatural. Porque é sobrenatural alguém naturalmente falar o que Abraão falou. Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá no Monte Moriá, lá onde eu vou montar o holocausto, o sacrifício. Vou botar as lenhas, porque as lenhas estavam com eles. Vou levar as lenhas, vou amarrar meu filho lá e vou tacar fogo e ele vai morrer, porque o Senhor mandou. Só que olha a frase de Abraão. Ele não tinha certeza se o filho voltaria com ele. A certeza que ele tinha no coração era pela fé. Por isso a Bíblia diz que ele foi o pai da fé. Você está entendendo? Olha quanta coisa nós podemos extrair nesse momento. Vai pensando nisso. Diante dos teus desafios, o que você tem falado? O que tem saído da tua boca? Você está entendendo? Diante do sacrifício que você tem que fazer, o que você tem falado? Olha, eu vou sacrificar, mas eu vou morrer. Eu vou sacrificar, mas isso eu não dou conta, isso não cabe para mim. Olha, eu não tenho capacidade para isso. Muitas vezes é o que nós falamos. Olha, eu vou sacrificar, mas eu vou e não vou voltar. Porque acabou para mim. Abraão dá uma lição para a gente, nos dias de hoje. Nos dias de hoje, dias que estão acelerados, que o sistema está gritando para que a gente venha para o lado dele, que a gente esteja do lado desse sistema corrompido, onde diz que a família acabou, que não tem problema o pecado, que não tem problema você enrolar o outro. Não tem problema não, fica tudo certo. É esse sistema que tenta nos atrair todo dia, para nos roubar isso aqui, essa frase. Depois de adorarmos, voltaremos. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos na estação serviço, amém? Estamos falando sobre esse assunto servir, ter um coração de servo. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse texto para mim, uma das coisas que está intrínseco nesse texto, que nos ensina muito, é como servir ao Senhor. Como servir ao Senhor. E o que eu aprendo com Abraão, nos dias de hoje, é que tudo que eu for fazer, precisa ser em adoração. Você compreende comigo isso? Porque ele estava indo fazer o quê? Sacrificar seu filho. Como? Em adoração. Às vezes, Deus nos dá condições, capacidade, dons e talentos para servirmos ao Senhor, mas nós queremos servir da nossa maneira, do nosso jeito, com a nossa capacidade, com o tipo de conhecimento que temos. Ouvimos aqui hoje do pastor Ulisses falando, não importa o tanto de conhecimento que você tem, o que importa é você servir ao Senhor, com o que você tem, porque o que você tem, foi Deus que te deu. O que eu e você temos, foi Deus que te deu. Ele que colocou nas tuas mãos. A capacidade que eu tive de cuidar dos meus filhos, de criar meus filhos, de estar com a minha esposa, de amá-la, de dar a minha vida por tudo isso, veio do Senhor. Eu não fiz uma escola, eu não treinei para ser pai, para ser marido, para ser pastor, não, nenhum seminário vai formar pastor, nenhum, porque pastor precisa dar a vida pelas ovelhas, e no seminário você não aprende isso. Lá você aprende grego e hebraico,
Essa semana eu comecei uma matéria que se chama Fenomenologia. Primeira aula, o professor entrou na sala e eu perguntei para ele, o que significa isso? Eu nem quis pesquisar. O que significa isso, professor? Foi a primeira coisa que ele quis falar, que ele falou na sala, e nós tiramos todos, ninguém sabia de fato o que significava. Imaginamos, né, um fenômeno, né, estudo dos fenômenos. Não tem nada a ver. Tem nada a ver com o estudo de fenômeno, não, tá? Fala sobre religião. A matéria fala sobre religião. Nenhum seminário, nenhuma faculdade, nenhuma pós, e pós da pós, e pós da pós, vai te dar capacidade, a capacidade que Deus pode te dar, para você ser o que você tem que ser. Até porque Deus não começa em você pela tua capacidade, Ele começa pelo que você é, aqui dentro. Pelos teus valores aqui que você deixou com que Ele colocasse dentro de você. Isso muda a tua história, isso muda a tua vida. Então, não deixe ser roubado de você a adoração. Porque se a adoração for roubada de você, você não vai servir como tem que servir. Sabe como é que você vai fazer? Você vai servir e você vai ficar cansado. Você vai servir e vai querer um abraço do outro, dizendo para você, olha, que bom que você serviu bem. Você vai servir e daqui a pouco você acha que está servindo para homem, e aí você não quer mais servir. Agora, quando você serve em adoração, todo o teu serviço atrai o Senhor para perto de você. É tudo que Ele quer. João 4 fala isso. Ele busca o quê? Adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É o que Ele procura. Ele não procura gente exemplar. Ele procura pessoas que o adorem em espírito e com coração verdadeiro. E aí ele é atraído, ele vem, ele chega, e ele te ajuda, ele cuida de você, ele te ensina, ele te mostra, ele te revela, ele te ilumina, ele te leva pelo caminho, e aonde é difícil ele te mostra, aonde está conturbado, ele aterra o caminho, ele aplana o caminho, para que você possa passar. Amém? Então, Abraão aí no verso 5, está diante dessa dificuldade, mas ele diz, nós vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. Ele ainda pegou a lenha e botou para Isaque levar. Isaque ia para o sacrifício, Isaque que levou a lenha. Paizinho bom esse, né? Leva aí o sacrifício, leva aí a lenha aí, porque é onde você vai morrer, meu filho. Vai morrer nessa lenha aí. Claro que não foi assim, eu estou, né? Bem, e aí Isaque pegou a lenha e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. A faca que ia fazer o sacrifício, o holocausto ali. E caminhando, verso 6 que eu estou, né? E caminhando os dois juntos. Isaque disse a seu pai Abraão, agora Isaque falou alguma coisa. Até então ele estava calado. Ele falou, meu pai. Sim, filho. É aquela conversa normal de pai e filho, né? Sim, filho. O que você quer? Respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Vocês lembram que eu falei no início o quanto é difícil ler esse texto, o quanto é difícil compreender essa coisa louca aqui, mas isso é palavra de Deus, tá? Isso é para influenciar a minha e a sua vida nessa noite. Pense nisso. Respondeu Abraão, porque ele não podia deixar de dar uma resposta para Isaque. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Outra frase de Abraão que nos ensina nos dias de hoje, século 21. Outra frase de Abraão, parecida com aquela que ele disse, vamos lá adorar e voltaremos. Outra frase aqui, constrangedora para nós, onde ele diz, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão sabia que o holocausto era seu filho. Olha que coisa. O que você está aprendendo com isso? O que nós aprendemos com isso? Abraão sabia, mas ele respondeu dessa maneira para o filho. Verso 9, quando chegaram ao lugar que construiu um altar, quando chegaram ao lugar, Deus lhe havia indicado. Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Até aí tudo bem. Verso 10, então
estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Gente, você teria coragem? Mas o que Deus está falando contigo nessa noite? Aí, um anjo apareceu lá do céu e falou: Abraão, Abraão. Mais uma vez ele ouviu. Mais uma vez ele ouviu a voz de Deus, através do anjo. E ele disse: eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Qual é a próxima frase? Agora, nesse momento, exatamente nesse momento, sei que você teme a Deus. O anjo falando para ele. Agora, nesse momento, depois desse alvoroço, depois dessa prova, depois desse momento tão difícil, Deus fala para ele, através do anjo: agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu quê? Filho. Você lembra de alguma coisa? O seu único filho. Isso aqui estava apontando para Jesus, queridos, para o Messias que viria e o Senhor daria o seu único filho por amor a nós. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa entregar seu filho para o sacrifício não, porque o Deus Todo-Poderoso já entregou o filho dele. Isso nos traz um alívio, né? É bem diferente dessa época, porque essa época, Abraão foi usado, ele foi usado por Deus para apontar Jesus, o Salvador, aquele que hoje nós sabemos que veio para nos salvar, aquele que é o único filho do Deus vivo e que ele entregou por mim e por você, para termos as nossas vidas salvas, porque elas estavam perdidas e nós fomos salvos por Cristo Jesus. Amém? Verso 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto. Ele encontrou um carneiro lá, um novilho lá, que Deus providenciou para substituir o seu filho, que era o sacrifício vivo. E ali, Abraão deu, verso 14, Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Amém? Uma das coisas que Abraão entendeu nesse momento de sacrifício dentro do coração dele foi que ele servia a um Deus que iria prover todas as coisas para aquilo qual ele foi chamado. Não retroceda, porque diante dos sacrifícios que precisamos fazer e que são difíceis demais, uma das propostas que virá é: retroceda, porque você não vai dar conta disso. Mas uma proposta que vem da parte de Deus para nós é: não, continue adorando, porque daqui a pouco você voltará com a vitória. Qual é o fim dessa história? O fim dessa história é que por causa dessa atitude de Abraão, Deus olhou para ele e falou: opa, está aprovado. Foi difícil demais, mas está aprovado. E por causa desta aprovação, Abraão, agora eu vou te dar a sua descendência. Queridos, eu não sei como é para você, mas Abraão foi aquele que antecedeu a vinda do Messias. A descendência que a Bíblia fala aqui, está aqui no texto, tá? Olha aqui, ó, verso 17. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e como a areia
como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência é Jesus. Não somos nós não, porque nós somos de Jesus, amém? Ele estava apontando para Cristo, a descendência que Deus ia usar Abraão para trazer era Cristo, o Salvador. Aquele que hoje tornou a sua vida mais leve, mais tranquila, mais feliz. Não retroceda, não volte atrás, porque aquele que tinha que morrer por mim e por você, ele não voltou atrás. Ele não retrocedeu, ele foi até o fim. Ele sabia, Jesus sabia que ia para o sacrifício, ele sabia que ele ia para a morte, mas ele ia vencer a morte. Muita coisa está inserido aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu imagino como foi difícil para Abraão, porque Abraão deve ter lembrado na história dele, na família dele, lá na cidade dele, o quanto ele viu coisas más acontecendo, crianças sendo sacrificadas, e daqui a pouco Abraão, diante do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, manda ele sacrificar seu filho. Tem muita mensagem aí, tem muita coisa aí importante para a gente poder tirar para nós. Queridos, se você não confiar nesse Deus vivo, você não precisa confiar em mais nada, porque mais nada vai te salvar, mais nada vai mudar a tua história. Se Cristo não mudar a tua vida e a tua história, não é o teu conhecimento, não é a tua força, não é a tua disposição, que isso ajuda e agrega valores para quando você está em Cristo. Mas quando você está sozinho, você vai desfalecer, porque nós não damos conta de fazer esse sacrifício sem ouvir a voz de Deus, sem saber que nós estamos diante de um Deus vivo e provedor, que vai prover todas as coisas que eu preciso. De um Deus que me chamou para fazer algo e que eu preciso ir até o fim, porque Ele vai me abençoar até o fim. E segundo o que a palavra desse Deus diz, é que o fim das coisas será melhor do que o início delas. O fim de Abraão foi 10.000 vezes melhor do que o início da história dele. E é tão poderoso isso, porque até hoje nós chamamos ele do pai da fé. O herói que estava na galeria dos heróis da fé. Está entendendo? Eu não sei qual história que você quer construir, mas se você está construindo alguma história, e essa história não tem o Senhor ali cuidando dos detalhes dela, pare, reveja e chame o Senhor para fazer parte da tua história. Chame o Senhor para estar no centro da sua vida, como ele estava no centro da vida desse homem. Duas coisas me impactou. Nós vamos adorar e voltaremos. E a outra coisa foi, ele olhou para o lado e viu o sacrifício. E ele viu o quanto Deus é poderoso para prover tudo aquilo que eu e você precisamos. No meio de um lugar onde não tinha nada, aonde era um monte, e de repente aparece um novilho ali, tão inocente, mas que vai morrer, porque esse podia morrer, mas Isaac não. Você está entendendo? Não pare, continue, persevere, lute pela sua família, lute pelos seus planos, seus projetos, lute pelo seu trabalho, lute pela sua vida, não desista, não pare, porque você vai adorar ao Senhor, e independente das circunstâncias, você vai voltar. Eu não sei como você vai voltar, mas uma coisa é certa, aquele que sai andando e chorando, e levando a semente, e adorando, volta com os cestos, abarrotados. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Amém? Não desista, não pare, não retroceda, não volte atrás. E deixa eu te fazer uma pergunta para a gente concluir. Você está preparado para o próximo sacrifício? O silêncio é geral agora. Sabe por quê? Porque de fato nós não estamos, não. Então eu vou perguntar de novo. Você está preparado para o próximo sacrifício? Que você não sabe. Então deixa eu te responder por mim. Não, eu não estou.
ainda mais não sabendo o que é. Eu prefiro dizer que não. Mas, quando eu estou certo da voz do meu Deus, dizendo para mim, faça, vai, aí muda tudo. Aí eu percebo que lá naquele lugar, eu vou adorar, Deus vai prover tudo para mim, e eu voltarei com a vitória. Amém? Deixa eu te dar uma boa notícia. Deus está preparando para nós o lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído. Nós não vamos morar no céu, não. Nós vamos voltar para o lugar aonde nós nunca deveríamos ter saído. O que nos tirou de lá foi o pecado. E nós precisamos ter consciência dele e dizer, não quero pecar mais, quero ser santo, quero me esforçar para ser santo. Depois leia mais, construa mais nesse texto, porque é muito rico o que Deus quer falar conosco, através desse gesto de sacrifício. Quando eu sirvo ao Senhor, independente do que é, eu preciso servir em adoração. Sabe por quê? Porque uma das coisas que estava no coração de Abraão, é que ele estava indo lá, servindo ao Senhor em sacrifício. Ele estava fazendo um serviço ao Senhor, mesmo que, pasmem, seja levando seu filho para ser morto. Ele sabia que ele estava servindo ao Senhor, mas ele estava servindo em adoração. Quando você servir a qualquer homem que seja, nesta terra, sirva em adoração. Por quê? Porque a tua adoração atrai o Senhor. E aí você entende que você está servindo a Deus, não aos homens.